terceiro ano. Hoje, quarta-feira, dia 19 de maio, estamos aqui para a nossa aula da disciplina de ética, tá? Então, hoje nós vamos fazer uma revisão, tá? Sobre os conteúdos que vão cair na atividade avaliativa e vocês também vão precisar do caderno, tá? Lembrando que a maioria das respostas da prova de ética, elas são pessoais, tá certo? Mas a gente vai falar um pouco sobre esses conteúdos, né? Porque às vezes a gente estuda alguma coisa, mas a gente às vezes não se lembra exatamente o que é, né? Então, essa revisão vai servir para que a gente possa lembrar um pouco, né? Já que ética, a gente estuda várias coisas, né? A gente estuda coisas relacionadas à vida em sociedade, a gente estuda sobre o meio ambiente, a gente estuda, né, sobre os comportamentos, né, de uma forma geral, né? Então, a gente já falou até agora sobre o respeito, já falamos sobre a solidariedade, falamos sobre o que é ética, né? Falamos sobre o meio ambiente, falamos sobre. Então, nós vimos várias coisas, né, sobre esses aspectos. E entre os assuntos que irão cair nessa atividade está o respeito, né? O respeito está em tudo aquilo que a gente faz de maneira correta, né? Sem agredir as outras pessoas, né? Quando a gente aceita as pessoas do jeito como elas são, as pessoas, como eu já havia dito a vocês, as pessoas pensam de forma diferente, né? Então, tudo isso faz com que tenha que existir um respeito. As pessoas torcem por times diferentes, as pessoas têm religiões diferentes, as pessoas têm pensamento políticos diferentes também. Até na escola, mesmo quando vocês estavam, né, na modalidade presencial, vocês, muitas vezes, um colega queria brincar de uma coisa, aí outro colega, eu não gosto dessa brincadeira. Então, né, as pessoas pensam também de uma forma diferente nesses aspectos também. E respeito, olha o que nós temos aí, a definição do que é respeito. Sentimento que leva alguém a tratar as outras pessoas com grande atenção e profunda deferência, consideração ou reverência. Respeito pelas mulheres, obediência, acatamento ou submissão, respeito às leis. Nessa parte aí do respeito às leis, é interessante a gente falar que todo país tem as suas leis. Aqui no Brasil, nós temos as nossas leis. A gente sabe que muitas vezes essas leis, infelizmente, não são respeitadas, né? As leis não são cumpridas, né, em várias situações. E as leis, elas devem existir, né? Porque para a gente poder viver na sociedade tem que ter regras, não é isso? E quando a gente falou em respeito, a gente viu, vou dizer agora a vocês qual foi a página 18, né, que está falando sobre o respeito, né? E a gente até leu o texto, na aula a gente falou sobre isso. Aí, lá no finalzinho da página 19, vocês têm um retângulo que diz assim: como o respeito faz bem, não é? Como precisamos entender que, se agirmos com respeito, o mundo pode, de fato, melhorar bastante. Você acredita nisso? Muitas vezes, esses conflitos, essas guerras que nós vemos por aí, acontecem porque as pessoas elas não respeitam a opinião do outro, mas não respeitam esse pensamento diferente que outra pessoa tem, que isso faz, né, com que as pessoas elas terminem entrando em conflitos. E a gente vê, né, a quantidade de pessoas que morrem, né, nos bombardeios, nas guerras entre os países, né? E, infelizmente, é uma situação bem complicada, né? Mas a gente, enquanto não aprender, né, a viver, a conviver com as diferenças,
a gente, infelizmente, vai ver muito isso. Aqui, ó, nós temos a questão do respeito, ó, respeito às diferenças. Né? Se a gente vê uma pessoa que tem tom da pele diferente, a gente precisa respeitar também. Não é porque uma pessoa é de tal cor, outra pessoa é de outra cor, que alguém pode ser melhor ou pior do que o outro por conta da cor da pele, não. Tá? Então, a gente precisa respeitar isso também. Né? Então, quando a gente se une às outras pessoas, é uma forma de respeito. Né? Muitas vezes, no nosso dia a dia, a gente pode fazer coisas que levem ao respeito. Por exemplo, a gente respeitar a nossa vez numa fila, quando a gente estiver, a gente dá o lugar, né, a uma pessoa idosa, a uma pessoa que tenha necessidade especial, ou uma mulher grávida. Então, isso também é uma forma de respeito, tá? E aqui nessa segunda imagem, nós estamos vendo aí aquelas lixeirinhas que a gente já viu em ciências, já viu em ética também, né? Que é a lixeirinha da coleta seletiva, né? Então, o lixo, ele é colocado, né, de uma forma separada. Então, cada cor de lixeira é para um tipo de material. E o que é que acontece? Se a gente separar esse lixo, isso também é um respeito com a natureza, né? A gente vai separar esse material separado, ele vai ficar mais fácil para que ele seja reciclado, para que ele seja reaproveitado, agredindo muito menos a natureza, certo? O respeito aí, ó, outra cena de respeito, não sei se dá para vocês verem bem aqui na imagem, mas tem um segurança aí, né, um guarda, ele está ajudando um cadeirante a atravessar a rua. Então, isso é uma atitude de respeito também, né, com uma pessoa que não tem, porque a gente sabe que as ruas são muito esburacadas, né? Então, para um cadeirante andar sozinho pelo meio da rua é complicado. Tem muitos buracos, às vezes tem água, tem carros passando. Então, ele está ajudando essa pessoa a atravessar a rua. É uma atitude também, né? De respeito. E aqui nós estamos vendo aí, ó, respeito mútuo, ok? Respeito entre as pessoas. Vamos observar aqui as imagens. Ó, a menina está tentando brincar com o gatinho, né? É uma forma de respeito com os animais. Aqui, ó, pessoas diferentes, ó, todas aí unidas, né? As crianças brincando, né? Olha aqui, ó. Essa outra aqui, ó, a menina com guarda-chuva protegendo o animal da chuva, né? Aqui as outras crianças brincando na piscina de bolinhas também juntas. Então, essa forma é respeito, né? Você aceitar o outro, né? Claro, você não é obrigado a concordar com tudo que outra pessoa diz. Você não é obrigado a achar certo, mas você também não precisa estar discutindo com a pessoa, né? Porque você sabe que vai gerar uma série de conflitos, né? O diálogo foi outro assunto que nós vimos. O diálogo a gente encontra, que também vai cair, né, na atividade avaliativa, na página 14 e na página 15. Quando a gente fala em diálogo, o diálogo é uma conversa, né? Quando a gente se entende com outras pessoas através da conversa, né? Então, a gente expõe as nossas opiniões, né, sobre isso. As pessoas também expõem as opiniões delas e a gente precisa compreender, né? A gente não é obrigado a dizer, ah, você tá certo, não. Mas a gente precisa respeitar, né? Se uma pessoa pensa diferente, então o diálogo, ele evita muita coisa. Tem empresas, muitas vezes, tem escolas, né? Tem vários lugares, até na casa da gente, muitas vezes tem conflito por falta de diálogo. Se as pessoas conversassem mais, né? Se elas procurassem entender mais sobre algumas coisas que acontecem, algumas situações, então evitaria tanta coisa, evitaria briga familiar, briga de trânsito também, né? Evitaria também, então assim, o diálogo, a conversa, né? A gente trocar uma ideia com outra pessoa, isso evita muitas coisas.
E aqui, a ética, né, que nós falamos sobre o que é ética também. Quando a gente fala o que é ética, ética é tudo aquilo que a gente faz certo, né? São os valores que a gente tem, tá? E aqui nós temos algumas atitudes éticas, ó. Ser honesto em qualquer situação. A gente ser honesto é o que a gente falar a verdade, né? A gente sempre participar de alguma coisa com a verdade, né? Com a sinceridade. Porque mentira, a gente pode sustentar uma mentira por um certo tempo, mas um dia ela é descoberta. Então a gente perde a confiança das pessoas, né? Então gera uma situação muito chata, né? Ter coragem para assumir as decisões, né? A gente ter coragem de dizer, olha, eu vou fazer isso, né? Eu quero fazer isso. Se a gente toma uma decisão, a gente tem que ter coragem para poder assumir aquilo que a gente fez, né? Mesmo que não tenha sido a melhor escolha. Ser tolerante e flexível. Ser o dono da razão não é uma escolha sábia. Então, a gente precisa tolerar, né? Aceitar o outro, né? E quando a gente está errado, a gente também deve, né, refletir. Né? Se a gente está errado, a gente deve pedir desculpas, né? A gente deve tentar conversar, né, com as outras pessoas. Isso é interessante também. Ser íntegro, agir de acordo com os princípios, mesmo nos momentos mais críticos. Né? Tem situações que a gente, às vezes, fica até com vergonha de agir. Né? Mas a gente precisa ter a nossa integridade, né? A gente precisa agir da forma certa, independente da situação. Ser humilde é o quê? A gente não se achar mais, nem se achar melhor do que as outras pessoas, né? Responsável é o que? A gente assumir os nossos compromissos, né? A gente saber fazer tudo, né, bem da melhor forma possível. Assiduidade, pontualidade também é uma coisa essencial. Se algo está marcado no horário, claro, imprevistos acontecem, né? Mas aí você tem que avisar com antecedência que houve um imprevisto, né? Para não fazer com que as pessoas fiquem também lhe esperando, certo? Ética na escola, né? A ética e a escola. Exemplos de atitudes éticas dos alunos. Ó. Respeitar o trabalho dos professores e funcionários da escola. Respeitar também o direito de aprender dos outros alunos. Na prática, isso significa não conversar, brincar ou atrapalhar de qualquer forma os momentos em que o professor está explicando ou tirando dúvidas de outros colegas, né? Então, a partir do momento que a gente presta atenção no que o professor fala, que a gente não atrapalha a explicação, não vai atrapalhar nem o nosso aprendizado e nem o aprendizado das outras pessoas que estão na sala, né? Então, isso é uma forma de respeito também. Não colar em avaliações ou elaboração de trabalhos escolares, né? A famosa fila que a gente fala. Quando a gente fila, a gente não é desonesto só com a gente, não. É desonesto com o professor também, não é? Não usar trabalhos prontos, disponíveis na internet, para entregar aos professores, né? Cada um criar seu próprio trabalho. Não praticar bullying. Bullying é o quê? Quando a gente ofende o nosso colega, né? A gente colocar apelidos, a gente xingar, a gente bater. Então, nada disso a gente deve fazer. Ética no trabalho, exemplos de atitudes éticas no ambiente de trabalho. Educação e respeito entre os funcionários, cooperação e atitudes que visam a ajuda aos colegas de trabalho, divulgação de conhecimentos que possam melhorar o desempenho de atividades realizadas na empresa, respeito à hierarquia dentro da empresa, é o que? Respeito à hierarquia, respeitar as pessoas que estão nos cargos acima, né? Busca de crescimento profissional, sem prejudicar outros colegas de trabalho. Ações e comportamentos que visam criar um clima agradável e positivo dentro da empresa, como, por exemplo, manter o bom humor, né? Respeito às regras e normas da empresa, né? A gente ajudar os outros colegas, né, de trabalho. Por exemplo, eu, tia Ana, tia Gustavo, tia Fabiana, a gente trabalha, então cada um
tem o seu horário, né? Em cada sala, tem o seu horário da aula. Então, se um precisa fazer alguma coisa, os outros ajudam também. Então, isso é uma atitude ética também no ambiente de trabalho. Agora, a gente vai ver aqui a falta de ética. Olha só, um idoso e uma gestante em pé no ônibus. E aqui, ó, gente fazendo que está dormindo, gente olhando para o outro lado, né? Fazendo de conta que nem está vendo, e esse povo em pé. Aqui, ó, uma idosa também subiu, né? Então, olha aí, ó, também a situação, né? Então, vocês vão fazer essa atividade aqui no caderno. Primeiro, o que é ética? Segundo quesito, o que é respeito? Terceiro quesito, o que é diálogo? E o quarto quesito, dê exemplos do que podemos evitar através do diálogo. Então, vocês vão copiar essa atividade. Pausem o vídeo, tá certo? Para poder copiar. Então, ó, daqui a pouco a gente volta para fazer a nossa correção, tá? Que é o tempo que vocês copiam. Podem pausar o vídeo, o tempo que vocês acharem necessário para copiar. Ó, vamos, é porque o aplicativo, tá, gente? Fica falando inglês. O aplicativo, ele fala inglês um tempinho assim, quando a gente pausa, quando a gente faz alguma coisa, tá? Então, o primeiro, tinha aí, ó, o que é ética, o caráter e o comportamento do ser humano, né? Se a gente for fazer um resumo, tá? O segundo estava perguntando o que era o respeito, ó. Consideração, sentimento que leva alguém a tratar outra pessoa com grande atenção, profunda deferência, consideração ou reverência, né? O terceiro quesito estava perguntando o que era o diálogo. Diálogo é o quê? É uma conversa, um entendimento entre as pessoas, tá certo? E o quarto quesito estava perguntando, né, o que a ética, né, o diálogo, na verdade, ele pode evitar, né? Conflitos, guerras e até o fim dos relacionamentos entre as pessoas. Quando a gente fala em relacionamento, né, a gente não está se referindo só a casamento, a namoro, não, tá, gente? Relacionamento, por exemplo, de amizade. Tem gente que é bem amigo, mas em algum momento, né, às vezes por falta de diálogo, termina se desentendendo, certo? Então tá aí. Então, hoje nós ficamos por aqui, tá? Não vou passar a atividade de casa hoje, que é para vocês estudarem, para vocês responderem a prova. Então, ó, beijo para vocês. Qualquer dúvida, podem perguntar lá pelo aplicativo, tá?